Vamos falar sobre Poesia que Transforma, do Braulio Bessa, esse livro quase perfeito que eu dei 4 estrelas e meia e que vamos começar pelos pontos positivos. É um livro bastante emocionante, brasileiro e nordestino, o que pra mim já faz com que eu queira ler, sabe? Quando eu vejo que um livro é nacional e principalmente ambientado ou escrito por uma pessoa nordestina, eu costumo buscar essa leitura porque, primeiro, eu sou uma pessoa nordestina, nasci em Sobral, Ceará, então eu tenho um amor muito grande pelo povo nordestino, porque minha família é de lá, enfim, minha família materna. E segundo, porque eu gosto muito de ter contato com a literatura nacional, eu gosto sempre de dar uma equilibrada entre os livros de literatura internacional, que acabam fazendo algum sucesso, às vezes até maior, infelizmente ou não sei, depende do ponto de vista do que é a literatura nacional, então eu gosto sempre de dar essa equilibrada. Esse livro, Poesia que Transforma, existe uma mistura entre a poesia e a autobiografia do Braulio Bessa, o que eu acho genial, eu acho incrível e assim, pode ser de novo um ponto de vista muito pessoal, porque eu amo biografias e eu amo poesia, então assim, juntar os dois num só livro, pra mim é, sei lá, deixar o coração quentinho, sabe? Explodir o coração de felicidade. Nesse aspecto, é um livro muito bom. E o audiobook é uma experiência à parte. Eu ouvi esse livro no audiobook, li esse livro no audiobook, chama de como você quiser. Mas ele é uma experiência à parte porque ele é narrado pelo próprio autor. E isso faz com que você tenha, sei lá, uma imersão maior, eu acho. Então, você ouvir a poesia, principalmente nos tons que o autor esperava que você lesse, e quando você lê na sua cabeça, às vezes você não segue esse ritmo, traz um enriquecimento maior, sabe? Então, eu acho que se você puder e tiver acesso, eu li na Audible e eu acho que vale muito a pena. O único ponto contra, e aqui eu vou fazer um parênteses, que eu geralmente trago postura dos autores como algo que me incomoda, se é uma postura arrogante, se é uma postura de superioridade e tal. E no livro, como um todo, do Braulio Bessa, a gente não tem isso. Ele é uma pessoa bastante, parece bastante humilde ali, bastante que se comunica de forma tranquila ali, sabe, com o seu leitor. Só que no finalzinho eu achei um pouquinho pedante ou soberbo, pouco, tá? Não é muito. Um pouquinho pedante ou soberbo ter o relato das pessoas que ele ajudou. Eu sei que o nome do livro é Poesia que Transforma. Eu entendo de onde veio essa ideia, mas eu acho, honestamente, que essa parte era completamente dispensável, porque já deu para entender que a poesia dele transforma a vida de várias pessoas durante a leitura, até porque ele já fala durante o livro ele já traz alguns relatos de pessoas reais que ele ajudou e que trouxeram algum tipo de testemunho para ele, assim, sabe? Então não precisava dessa parte para entender isso e eu acho que foi realmente algo que me incomodou no finalzinho. Não, de forma alguma, estraga a experiência de leitura. Se for algo que também te incomoda, você pode simplesmente pular. Mas por isso que eu tirei apenas meia estrela, porque teve esse pontinho. Vamos falar então um pouquinho sobre a biografia do Braulio Bessa. O nome completo dele é Braulio Bessa Uchoa. Ele nasceu em 23 de julho de 85 em Alto Santo, Ceará, Brasil. E ele fala desse Alto Santo várias vezes, desse interior que ele morou. Assim como eu falei, é um livro que tem uma parte biográfica, então isso aparece bastante nesse livro, né? Poesia que Transforma. A profissão dele é poeta, cordelista. Cordelista, para quem não sabe, é da literatura de cordel. Declamador e palestrante. Essa parte de ele ser um declamador também fica bastante claro no audiobook, porque você vê que existe toda uma preparação ali, não é algo que ele está lendo de forma automática, como talvez uma pessoa que não tem tanta intimidade com o livro, com as ideias dele, ou um ator faria, sabe? Quando é o próprio autor fazendo e não um ator lendo o livro, o audiobook ali, eu acho que traz esse enriquecimento, especialmente quando é poesia, e ele ser declamador traz de novo esse ponto mais positivo. A educação dele, ele cursou análise de sistemas, o que motivou a criar um movimento online para divulgar a cultura nordestina, que é o projeto Nação Nordestina, que foi criado em 2012, é um perfil no Instagram e é uma plataforma também para divulgar e defender a cultura nordestina, que tem mais de 1 milhão de seguidores. A ascensão na mídia, ele fala disso bastante, que ele ganhou destaque nacional a participar do programa Encontro com a Fátima Bernardes na Globo, onde ele apresenta a cultura nordestina sob um olhar poético, cultura. Eu tô falando, tá travando a minha língua, eu tenho que ir numa fono urgente.
E ele fala bastante dessa experiência dele na Fátima Bernardes, como que ele se sentiu honrado de ter sido convidado, de ter sido chamado novamente, né? Ele não foi apenas uma vez, e de como isso fez diferença na carreira dele, de como ele até hoje recebe relatos de pessoas que o conheceram por ele, por essa participação. Então, assim, eu achei ele uma pessoa bastante grata e que detalhou bastante, assim, sabe, um pouco sobre como que ele chegou até lá, como que foi a experiência de ter tido esse convite, que claramente trouxe um crescimento muito significativo na carreira dele, apesar de ele já, na época, ter na nação nordestina, né, o perfil, ele não era tão conhecido nacionalmente como ele se tornou depois dessa experiência. Ele tem algumas outras obras publicadas que eu com certeza vou ler, que é Poesia com Rapadura, gente, eu amo os nomes, que foi publicado em 2017, Poesia que Transforma em 2018, Recomece também em 2018 e Um Carinho na Alma em 2019. O estilo literário dele combina poesia de cordel com temas contemporâneos, abordando sentimentos, superação e identidade nordestina. Eu acho que isso da identidade nordestina foi uma das coisas que mais me arrebatou, sabe? Assim, é muito raro, eu acho, no Brasil a gente ver pessoas nacionalistas sem serem de direita, sabe? Uma pessoa que realmente ama o país, que realmente não tem síndrome de vira-lata, assim, que defende o próprio país e ele vai para além disso, além dele ter essa postura bastante nacionalista, ele tem um regionalismo também, sabe? Que é de ver, enxergar e mostrar para o mundo e para o Brasil a riqueza que o povo nordestino tem, assim. Então isso é muito emocionante para mim de verdade, porque eu venho dali, sabe? Eu faço parte do povo nordestino, então, e eu moro no Sudeste há muitos anos, então eu fico muito tocada sempre quando eu vejo esse tipo de história, de característica, porque eu sinto falta, sabe? Saudade de casa, assim, saudade do Nordeste. Um reconhecimento dele, ele tem os vídeos com declamações poéticas, ultrapassam mais de 250 milhões de visualizações, consolidando como um dos principais divulgadores da cultura nordestina. É isso, eu acho que ele é uma pessoa, parece ser uma pessoa incrível, né? Incrível que ele seja um dos principais divulgadores, mas eu espero que no futuro próximo a gente tenha também outras pessoas nordestinas que ocupem esses espaços, né? Porque a gente já vê muitas pessoas sudestinas, sulistas e tal, que têm um espaço de destaque na mídia e não tanto de pessoas nordestinas, então eu espero que daqui a pouco haja mais concorrência para o Braulio Bessa e eu acho que ele também espera isso, né? Que o que a gente quer é ver o cenário nacional cada vez mais populoso ali, principalmente quando a gente fala de literatura. Então, é isso. Me conta o que você achou dessa resenha, se teve alguma coisa que te incomodou, se não. E se você estiver interessado em comprar esse livro, tanto a versão física quanto o audiobook, eu não sei se o audiobook é comprado ou se ele está disponível na Audible, se você assina, sabe? Tem uma assinatura mensal da Audible. E enfim, se você for assinar a assinatura mensal, o Kindle Unlimited, comprar o livro, qualquer outra coisa na Amazon, faz isso pelo meu link que me ajuda muito, tá bom? Um beijo!